Apocalipse 15, notem que muitos dos capítulos começam João falando de visão, né? Eu vi isso, vi um anjo, vi alguém assentado, né? Vi um grande dragão. Porque são visões, ele tem visões, ele é levado, lembra lá do começo do livro? Que ele é levado ao dia do Senhor. E ele começa a ver essas coisas, ele vê o futuro. E aqui diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. Pastor, só um segundinho. Oi? Aqui fala assim, ó, naquele Hum. dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra, ninguém planteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Uhum. Não é esse não, né? É isso, Jeremias? Jeremias 25, Jeremias 25. Aham. 25, 30, 33, 36. Tá. 33, 25, 33. 25, 33. 33 de Jeremias. Obrigado, Bento. Uhum. Nada, Muito obrigado. por nada. Aqui ele vê, vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos, tendo sete últimos flagelos. Então tem ainda sete calamidades a serem derramadas sobre a terra. E aqui elas aparecem em forma de taças. Lembra que nós falamos de selos, trombetas, referindo-se a juízos, e agora são vistas como taças. E na ilustração vocês estão vendo sete anjos segurando taças. Então, assim como foi mencionado lá atrás, né, quando fala que beberão da ira, da cólera de Deus, a taça serve para tomar alguma coisa, né? Essas taças aqui serão tomadas pelos seguidores da besta. Terão que tragar essa bebida amarga, né, da cólera de Deus, da ira de Deus. São referidas como taças. E é o assunto do capítulo 16. As sete taças são derramadas sobre a terra, no capítulo 16. Mas o capítulo 15 é o anúncio. Então ele vê sete anjos e eles têm os sete multiflagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Então complementa o juízo que Deus está colocando sobre a terra. E ele vê também como que um mar de vidro, mar sempre representando as nações, os povos das nações, né? E mesclado de fogo, né? Um transparente como vidro, mesclado de fogo. O fogo aparece na Bíblia com alguns significados, né? Como purificação, através da provação, e, e ali houve muita provação. Eles que não seguiram a besta serão provados e terão sofrimento, tanto purificação como provação, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, aqueles que não adoraram a besta, que não pertencem ao anticristo, o vencedor da besta e da sua imagem, não adoraram nem o anticristo, nem a sua imagem, e não aceitaram o número do seu nome, que é 666, então eles não pertencem ao anticristo. Então, essa visão ele vê lá aqueles que venceram o anticristo, que não adoraram o anticristo, nem a sua imagem, e nem aceitaram o seu número, porque aceitar o número da besta significa ser um adorador, significa pertencer a ela. E eles são vistos, se achavam em pé no mar de vidro, representando que eles vieram de todas as nações. E eles estão ali com as harpas de Deus, ou seja, eles são adoradores de Deus, eles vêm para entoar o seu cântico, entoando o cântico a Deus, eles são propriedade de Deus. E eles têm dois cânticos. Eles entoavam Cântico de Moisés, aí o versículo 3. Cântico de Moisés está lá em Êxodo capítulo 15. E eles vão entoar esse cântico. Lembra que após atravessar o mar, eles louvaram a Deus e Moisés compôs um cântico e entoou esse cântico, a travessia do mar. Eu vou ler apenas alguns versículos lá só para a gente relembrar, né? Foi um cântico de libertação. Então eles estão também lá no caso não do outro lado do mar, né? Mas em cima do mar de vidro e eles estão cantando a sua liberdade. Passaram pela provação, foram perseguidos, foram martirizados, né? Sofreram, mas venceram. O Êxodo 15 diz assim: então entoou Moisés, os filhos de Israel, esse cântico ao Senhor e disseram:
Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo, seu cavaleiro, Faraó e seus exércitos. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E o cântico vai adiante, né? Até o versículo 19, depois vem a parte das mulheres e cantando ali com Miriam. Então eles entoam O esse cântico. pastor, Pois não. os crentes de antigamente tinham até uma música com esses versículos, né? Nossa, eu tava pensando nisso, né? Que seria muito bonito colocar uma música nesse cântico. Então tem uma Existe, música, né? existe. Eu aprendi quando criança. Olha só. Será que a gente encontra na internet ainda? Provavelmente, né? Fala assim, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, ele triunfou gloriosamente. O Senhor é minha força e o meu cântico. E por aí vai, canto o versículo Nossa, eu inteiro. não conhecia. Não conheço, aliás, né? Ouvindo agora. Não Que coisa é, linda, né? Uma letra bíblica, né? Muito bom. é, E eles, será que eles vão cantar com essa música aí? A gente não sabe, né? Mas vai certamente ser é outra. maravilhoso, né? Eles Aham. cantando o cântico de Moisés e também o cântico do Cordeiro, né? E o cântico do Cordeiro tá aí a letra, né? Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, compositor é Moisés, né? Que o povo de Israel cantou junto com ele lá após atravessarem o Mar Vermelho. E o cântico do Cordeiro. O Cordeiro está aí, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras. E esse aqui é uma letra que foi colocado música também, né? E a gente canta. Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. A gente canta ainda, né? Ó Rei das Nações. Aí vem quem não temerá e não glorificará o teu nome. Ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Acho que os vencedores por Cristo, né, que colocaram música, né? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Então aí está o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés lá em Êxodo, capítulo 15. E eles estão lá, vencedores, passando por toda a provação, entoando esse cântico. E aí vem os flagelos, né? Juízo sobre aqueles que estão na terra. Depois dessas coisas, versículo 5, João olha e vê o céu aberto e o santuário do tabernáculo testemunho. É o mesmo lá de Apocalipse 11, 19, que nós vimos, né? Quando fala do santuário celestial, aquilo que é espiritual sendo refletido como o templo, o tabernáculo que existia na terra. Então ele olhou e viu, abriu-se-lhe no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, o como era chamado também. E junto, 7 anjos, que tinham 7 flagelos. Eles estão saindo de dentro do santuário. Lembra que nós estudamos em Apocalipse que João viu debaixo do altar, o altar do holocausto, as almas dos decapitados, né, aqueles mártires da grande tribulação, e eles clamavam por vingança, e foi dito que eles esperassem um pouco mais, que ainda não se completaram o número dos conservos, daqueles que iam morrer ainda. Então o juízo está vindo. Em forma de selo, em forma de trombetas, em forma de taças, revelando o juízo de Deus sobre aqueles que habitam sobre a terra, os seguidores do anticristo. Então, esses 7 anjos, que têm os 7 flagelos, cada um com uma taça, sai do santuário vestido de linho puro, isso fala de justiça, dignidade, resplandecente, na presença de Deus, né? Então resplandece a glória de Deus, e cingidos ao peito com cintas de ouro, como os reis se vestiam. Então se trata de príncipes, né, de uma hierarquia de anjos que tem uma supremacia sobre outros. Eles vêm com a dignidade, o ouro é ligado à divindade, significando que eles pertencem a Deus, e as cintas cruzando os peitos dos anjos, significando que eles vêm como príncipes dos anjos. Eles têm uma missão específica, importante a realizar sobre a terra. E essa missão é de juízo, aplicar o juízo sobre
os adoradores da besta. No versículo 7, João fala que ele vê um dos quatro seres viventes, né, um deles, e aqui o ilustrador escolheu o leão, né? Ele colocou o leão com a taça na mão. Ali tem os demais ali do lado. Então, eu vi um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos 7 taças de ouro. Então, um daqueles anjos, ele coloca na mão daqueles outros anjos as 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus. Lembra que eu falei que a taça é para tomar alguma coisa. Então, as nações, os habitantes da terra vão beber da ira, da cólera de Deus, daquele que vive pelos séculos dos séculos, o Deus eterno. É um momento bem difícil para os habitantes da terra. E o versículo 8 termina o capítulo dizendo que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, como uma nuvem ali, e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então ali tem um momento em que ficará em resguardo, aguardando até que os anjos apliquem os 7 flagelos, que é exatamente o que trata o capítulo 16, quando no início do capítulo é dada uma ordem vinda do santuário, uma grande voz. A gente só pode entender que essa ordem vem de Deus, né? E ele que vai aplicar os flagelos. E essa ordem é: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Que não é uma ordem ide pregar o evangelho, né? Mas ide aplicar o juízo. Derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E cada vez que uma taça dessa é derramada, vocês vão ver que há um paralelo, né, com as trombetas um pouco, há um juízo, um grande sofrimento sobre a terra. É um capítulo bem curtinho esse, né, bem resumido, os versículos de 1 a 8, mas antevendo aí algo muito grande acontecendo sobre a terra.